Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o médico Cláudio Leonardo, discutindo a saúde pública do município. Para você que quiser assistir essa entrevista e as demais, youtube.com/programa polêmica. E se você quiser enviar dicas, críticas e elogios ao programa, youtube.com/programa polêmica e também o Gmail do programa polêmica, @gmail.com. Doutor Cláudio, água potável, parece até brincadeira, né? Eu visitei algumas localidades, estou citando elas como exemplo, porque não tem como serem contestadas. Conselheiro Josino, são 27 quilômetros daqui, não tem água potável. Se você for a Aroeira, Correnteza para a Baixada, também não tem água potável. Se você for em Guandu, aqui pertinho, também não tem água potável. Tem lugares que é tudo aquela... Como é que é o nome daquilo? Poço artesiano. Poço artesiano, sem aqueles cuidados todos normais com a água. Não temos água potável e temos uma empresa terceirizada, prestadora de serviço, a Água do Paraíba, que vai para alguns lugares, e nós temos a empresa municipal também, que é um órgão público que presta o serviço nos outros locais. Como médico, como encarar uma sociedade campista que ainda a administração se dá o luxo de não dar água potável para a sua população? É mais um motivo dos hospitais estarem cheios? Mais um motivo para o hospital estar cheio. Continuamos com a situação da água, é um veículo, tanto de vida quanto de doença. Se você não deixa a população ter acesso à água potável, como que o básico, a partir do primeiro passo, eu vou conseguir ter alguma coisa de saúde pública? Não existe mais nada que você possa fazer. Dali para frente não tem mais nada. É como respirar ar contaminado, é como respirar oxigênio com contaminação no ar. Água e ar é o básico que deveria ter com qualidade para a população existir. Entendeu? Se essa população está sem água potável na sua região, qual o sentido de qualquer outra ação de saúde pública? Já faliu do princípio. Agora, uma coisa a gente tem que imaginar. Por que não tem água potável nessa região? Será que ninguém dessa região sentiu falta de ter água? Será que ninguém questionou? A população também tinha que sair da zona de conforto e cobrar isso da prefeitura. Por que a população só cobra quando o sujeito aparece lá para falar alguma coisa em época de campanha? A população tem que se mexer. Eu acho tudo um absurdo quando você me diz que uma população inteira está passando por uma necessidade dessa e a população não faz nada. Não sei, eles devem estar acostumados com isso aí. Agora, a prefeitura falha muito em não garantir o básico às pessoas. O básico, as pessoas deixa a pessoa sem mais nada, não tem mais nada, a partir dali não tem mais nada. Perde totalmente a dignidade, né? Acabou, não Doutor, tem mais. Eu sei que não é a sua área é cardiologia, né? Eu sei que não é a sua área, mas vou te fazer uma pergunta na base do clínico geral, mas é uma pergunta muito importante. Nós sabemos que a merenda escolar e a alimentação das crianças até a faixa de 3, 4 anos, se não for muito bem feita, me corrija se eu estiver errado, com a faixa etária inclusive, pode comprometer o segmento educacional de aprendizado, de estrutura para uma vida inteira. Nós temos em campos, segundo denúncias nas redes sociais, de professores, de fotos, que a merenda escolar está abaixo de qualquer sentido básico. Tem crianças que comem um ovo por semana, as carnes não acompanham o número de proteínas e nutrientes, que além da educação estar no local que está, as pessoas que dependem realmente dessa alimentação, qual o futuro estrutural de amadurecimento, de conhecimento que pode estar sendo prejudicado com essa geração que está começando agora na escola pública? O retardo do crescimento e do desenvolvimento psicossocial da pessoa. A pessoa não tem o estado nutricional inadequado, ela não se desenvolve, ela não vai se desenvolver. São crianças que vão ter baixo peso, baixa estatura, baixo desenvolvimento intelectual. E são crianças que vão ter uma diferença ao longo da vida de crianças que tiveram esse suporte nesse estágio da vida delas. Então, são crianças que vão ficar realmente à margem. Vão desenvolver, vão se tornar adultos que vão ficar à margem da sociedade, porque eles não vão alcançar os projetos que eles deveriam alcançar naturalmente. Porque é um desenvolvimento sofrido.
Nós não estamos falando mas eles comem, eles lancham. Não, mas e a qualidade disso? A qualidade é satisfatória? As quantidades de alimentos são satisfatórias? A proporção de proteínas, carboidratos, frutas, verduras e legumes, isso é respeitado? Isso faz parte da constituição do indivíduo, da construção do corpo do indivíduo. Você não tem. Então o cenário é triste. O cenário é triste. A gente vai ter uma geração de desnutridos aí daqui a 10 anos. E analfabetos, infelizmente. Analfabetos, preguiçosos e desorientados aí daqui a 10 anos. Por falta de um crescimento adequado, de uma nutrição adequada na infância. Está faltando combustível. Está faltando combustível. E falando em combustível, vamos falar um pouquinho das ambulâncias. Por que eu estou falando isso? Vários postos de saúde sem ambulância nenhuma. Vou citar exemplo para não ser contestado. Bandu, por exemplo, não tem ambulância. Depois das 10 da noite, se você precisar ali, é a famosa pagamento de condução. Se for a Santo Eduardo, depois das 6 horas, para vir a Campos, paga-se R$200 ao particular, fora os remédios que você precisa trazer para casa. Enquanto isso, no próprio HGG, nós temos no estacionamento uma verdadeira selva de ambulâncias paradas. Doutor, fala um pouco disso e das estruturas internas das ambulâncias. Olha, a gente teve há uns 2 anos atrás, até como vedete do atual governo, a Emergência em Casa, o programa 92. Sim. Era uma vedete, era uma revolução. Foi uma revolução, era tudo que a saúde precisava. SIC, né? Isso era informação que a gente recebia, que esse era um programa de governo que ia solucionar os problemas da saúde pública de Campos. Porque ia pegar uma pessoa em casa doente, ia levar com qualidade e presteza à emergência mais próxima para dar um atendimento adequado a essa pessoa. Cara, 2 anos depois, o programa de emergência em casa morreu. Morreu naturalmente. Você vai nos postos de saúde, as bases da emergência em casa, simplesmente desativadas. Sem ambulância, sem nada. Mas o que aconteceu? Ninguém consegue explicar. A explicação não é fácil. É verdade que algumas delas, se você não souber, lógico, não vai dizer, circulam inclusive sem o médico? São as ambulâncias básicas, né, que a gente chama de ambulância básica. É o regulador do posto, o regulador da central de regulação da ambulância, ele, com o relato da pessoa via telefone, ele determina a gravidade do caso. E tem paciente que você pode remover com um técnico de enfermagem que pode recolher o paciente em domicílio e trazer até a emergência para fazer uma avaliação mais complementar. Já tem aqueles casos que, pela regulação, pelo treinamento da regulação, ele já consegue identificar uma certa gravidade e aí tem que a equipe inteira numa ambulância UTI. Isso existe, isso é assim mesmo, é a regulação, é a classificação de risco, você não usar o que você tem de forma desnecessária. Isso não é um pouco temeroso, partindo do princípio que a pessoa que está ligando, ela está tensa, ela é leiga, isso aí não atrapalha um pouco? Faz parte dessa coleta de informações que o regulador tem no momento da ligação. Ele já está com a prática para isso. Ele já tem esse treinamento adequado, ele consegue tirar a informação da pessoa que a pessoa mesmo, sozinha, não conseguiria dar. Mas ele consegue arrancar essas informações e saber, naquele momento, qual é o nível de gravidade que aquela pessoa tem e a complexidade do atendimento que vai ser dado. Mas o que acontece? A deterioração desse serviço é evidente. Hoje a gente tem no HGG uma base que funciona. Eu trabalho no posto de Baixa Grande. A base que existe em Baixa Grande está fechada há 1 ano. E quem trabalhava lá não sabe como é que vai ficar a vida. Entendeu? São profissionais que trabalhavam lá, que respondiam lá, que garantiam o sustento da sua família com aquele emprego e simplesmente fecharam a base. Fecharam por quê? O que aconteceu? Com relação às ambulâncias, é um pouco mais complicado. A ambulância, como todo veículo, é consumido. Com o rodar, vai e vem, ele é consumido. As ambulâncias têm 100 mil, 200 mil quilômetros rodados assim, em 1 ano. 200, 250 mil quilômetros rodados em 1 ano, 6 meses, 1 ano. Porque usa muito. Então, é mais barato descartar esse produto e comprar outro novo ou fazer uma manutenção. A manutenção a gente sabe que vai gerar vários processos, várias licitações. E isso acaba atrasando muito. Do meu ponto de vista, esse serviço teria que ser um serviço prestado por uma terceirização. Você pegar este serviço, contratar este serviço qualidade, e esse serviço com qualidade funcionar. Aqui em Campos a coisa essa é a pergunta que eu ia fazer a você. Simplesmente não funciona. Se é terceirizado, eu posso ser o maior idiota do mundo. Se é terceirizado o serviço, eu vou contar quantos postos precisam.
e serão designadas tantas ambulâncias quanto forem necessárias. Se é terceirizado o serviço, quebrou a ambulância, automaticamente a empresa substitui a ambulância. Mas isso não funciona. Não funciona. Eu não sei o que acontece nessa cidade. Eu não sei por que as coisas não funcionam aqui. Em qualquer lugar você vai, alguma coisa sempre funciona. Aqui não consegue. A aparência é de terra arrasada? É de terra arrasada. Me dá muita tristeza você ver que uma cidade que teve tanto recurso, hoje está com um prato na mão pedindo esmola. Porque esse adiantamento é esmola. Se for conseguir, né? Se for conseguir. Esse adiantamento é uma esmola. Você tinha dinheiro, agora você não tem mais. Você está indo pegar um cheque especial, ir lá pedir um cheque especial para poder garantir a continuidade do seu trabalho. Cadê o dinheiro daqui? O que aconteceu com os 15, 20 bilhões de reais que essa cidade administrou nos últimos 10 anos? A gente vê todos os serviços sucateados, a gente vê a cidade não tem um equipamento público de qualidade, a cidade não tem um parque municipal decente. Não tem. O que a gente tem de equipamento público hoje? O CEPOP, o Trianon. O que mais? Você me lembra, por favor? É a Beira-Valão, né? E a Beira-Valão, que é eu já falei, a Beira-Valão é um absurdo. É uma aberração, né? É uma aberração. E eu acho mais aberração ainda é a pessoa fazer um cartão postal com aquilo ali. De noite. Aquilo é um monumento ao esgoto. É o esgoto que está correndo ali. Não é um rio de água clara, é esgoto. No coração da cidade, né? No meio da cidade, dividindo a cidade, aliás. Você tem um lado da Beira-Valão, que é um lado da cidade que conseguiu se sobressair, dividiu e conseguiu se prosperar de alguma forma, que é o lado em que você vai andar ali pela Pelinca. E você tem um outro lado da cidade, que é um lado que foi sendo esquecido, foi sendo abandonado. A má administração fez até uma segregação, né? Fez a segregação. Da mesma forma, segregou o lado de lá do rio para o lado de cá do rio. Você vê Guarulhos praticamente um município. Sim. Uma população gigantesca, uma população gigantesca, uma população abandonada pelo serviço público, que lá não tem escola que presta, lá não tem hospital que presta, lá não tem posto de saúde que presta, não tem nada. Doutor, emergência branca e emergência vermelha. O Hospital Ferreira Machado não atende a emergência branca, pelo que eu saiba, né? Se eu estiver errado, me corrija. Mas eu chego lá com uma pressão altíssima e, de repente, posso até não ser atendido, porque, de repente, teria que ser atendido em um posto. Mas, logo após 10, 15 minutos, eu posso ter um derrame. Certo. Né? Como é que funciona a praticidade dessa diferenciação, dessa análise, se os postos perto das minhas residências não funcionam? Qual é o risco que o cidadão tem nessa análise? Se transfere para o usuário a assistência de saúde dele. Você tira a obrigação do serviço público e transfere ao usuário. Meu filho, vai procurar onde você vai ser atendido. Aqui não. Graças a Deus, a promotoria dessa cidade, atuante, foi lá e determinou: aqui não pode ir embora. Tem que ser atendido. Está se referindo ao Ferreira Machado? Ao Ferreira Machado. Tem que ser atendido. HGG não? Também. A HGG ainda é um pouco mais fácil o atendimento. A HGG não nega vaga para ninguém. Chegou, vai ser atendido. No meu plantão, chegou, vai ser atendido. Não existe essa triagem no meu plantão. No meu plantão é classificação de risco. É diferente. A classificação de risco, a gente no atendimento. Prioriza o atendimento a quem chega passando mais mal, entra primeiro, e o que está menos doente aguarda um pouquinho, mas vai ser atendido também. Agora, o Ferreira Machado tinha essa prática de chegar lá, casos clínicos, não é aqui, é no HGG, é no PU, é no Sandu, é sei lá onde. Onde você quiser ir, você vai e faz seu atendimento. Aqui a gente só atende trauma. Tudo bem, quer dar esse viés de trauma ao Ferreira Machado? Tudo bem, eu acho louvável fazer isso no Ferreira Machado. Pegar o Ferreira Machado e transformar o Ferreira Machado em um hospital de trauma, mas com qualidade. Você imagina o seguinte, amigo, aqui, graças a Deus, ninguém vai precisar disso, mas imagine-se uma condição em que você precise de um atendimento de emergência, você está passando no seu carro e bate o seu carro, sofre um acidente. Sofre um acidente grave, um acidente que você precisa de um atendimento. Vocês já tiveram a curiosidade de entrar na sala vermelha do Ferreira Machado? Não. É uma pocilga. É uma pocilga. É menor que isso aqui. É menor que isso aqui. E dá vazão a todo o atendimento de trauma da região, da BR, da cidade, os baleados, esfaqueados, acidentados, queda de moto. Tudo passa por ali. São 3 leitos. 3 leitos? 3 leitos na sala vermelha. Na sala que deveria receber essas pessoas. Se um ônibus bate
dentro da cidade de Campos. Uma tragédia de maior proporção. Uma tragédia de maior proporção, com 15, 20 acidentados ao mesmo tempo chegando no Ferreira Machado, colapsa. Colapsa o serviço não tem condições de albergar tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Vira um carnaval aquilo ali. Vai dar esse viés de emergência ao hospital? Pega o hospital então e transforma o hospital para que ele tenha esse viés de emergência. Que ele seja um hospital de emergência com espaço para receber as pessoas, com equipamento de ponta, que possa dar assistência integral à pessoa da forma que ela precisa, os profissionais estarem lá, estarem dedicados a fazer uma coisa que funciona com equipamento, com manutenção, com insumos, porque não adianta você botar um ortopedista dentro do Ferreira Machado e não dar as condições dele operar. O cara vai ficar lá botando gesso, é a única coisa que resta. Ele não tem uma prótese, ele não tem uma placa, ele não tem um parafuso, ele não tem um pino, não tem nada para fazer. Você bota um cirurgião vascular lá dentro, ele não tem as próteses que ele precisa utilizar. E aí? Qual o sentido? Outro dia eu estava conversando com um colega que é neurocirurgião no Ferreira Machado, e ele me explicando que o craniótomo, o aparelho que usa para poder abrir a calota craniana para operar, tinha meses que não funcionava. E faz como na cirurgia? Eles estavam fazendo com a serra manual, serrando manualmente. Uma cirurgia de grande porte, que deveria ser realizada no máximo em 1 hora e meia, demorava 4 horas. O indivíduo sob anestesia geral, 4 horas. Risco de morte aumentando. Durante 4 horas correndo risco de vida para poder fazer um procedimento que depende de um aparelho que lá não tem. Não tem, e está faltando há muito tempo, e ninguém sabe dizer se vai voltar. Aparelho? Craniótomo. Então, assim, você tem essas deficiências, essas situações dentro do Hospital Ferreira Machado, que limitam muito a ação das pessoas. Olha, o Ferreira Machado é o hospital que tem as melhores cabeças médicas da cidade. Os melhores estão lá dentro. Eu gostaria até de fazer parte do Ferreira Machado, mas os melhores estão lá. São profissionais dedicados, são profissionais que querem fazer a coisa funcionar. Mas você vê a desmotivação deles quando você precisa deles dizer o que precisa na função deles para fazer a coisa funcionar. Você vê que falta tudo. Ele vai te dar um rosário de queixa, porque falta tudo. Falta tudo. Nós estamos aqui com o Dr. Cláudio Leonardo, vamos ao intervalo e já voltamos para o terceiro bloco.